pessoal, começando mais um Senhora, e começando um Senhora de um jeito diferente, porque afinal o mundo tá diferente, tá tudo diferente. Estamos fazendo o nosso primeiro Senhora à distância, e quero deixar aqui já avisado, né, que pelo tempo que for necessário, esse vai estar sendo o formato aqui do canal, pelo simples fato de que nós precisamos ficar o máximo dentro de casa possível, como vocês já bem devem saber. E se não sabem, por favor, agora estejam cientes, fiquem em casa quem puder. E, né, estamos eu e o Thiago aqui, cada um em sua casa, separados por quilômetros, centenas de quilômetros de distância, mas honrando o nosso compromisso de estar aqui. Em algum momento, né, da sua vida, da sua semana, nós estamos aqui de volta. E, cara, que momento complicado, quem diria, né? Mas eu só queria dizer pra você, Lucas, um negócio. Que? Se o corona não parou, senhora, eu não sei o que pode impedir este programa. Nada. Entendeu? Nada, Mas nunca parará. É como o Homem-Aranha tentando jogar suas teias no chão para parar naquele trem maluco. É impossível conter esta besta desenfreada. Pois é, mas velho, que situação. E olha, neste Senhora, nós vamos falar sobre. Não tem, cara, não tem. A gente até conversou antes, tipo, o que a gente vai falar, o que a gente pode falar. Mas, mano, não tem como você falar de outra coisa. Não tem, é impossível. Não existe outra coisa, até porque não tem nem muito clima, né? Em outros episódios a gente pode até tentar sair um pouco do assunto, dependendo do desenrolar da coisa, mas o fato é que nós estamos passando por um negócio histórico, nós estamos passando por um negócio muito provavelmente sem precedentes, né, que ainda não houveram de fato os desdobramentos, principalmente aqui no Brasil, né, eu temo pelo que pode acontecer com a gente aí, claro, torcendo sempre pelo melhor. E aqui a gente vai debater um pouco sobre se o coronavírus é mais projetando para o pós-coronavírus, né, que seja o quanto antes possível, mas se o coronavírus é só o começo, né? E por que coisas como o coronavírus acontecem? Se elas são um mero acaso ou se elas são consequência de alguma coisa que teve nossa influência, né? Influência da raça humana. Com certeza. E já dá pra começar por aí, tipo, do início, né? Falando sobre o porquê dele acontecer. A gente já conversou isso algumas vezes e, curiosamente, a gente falou isso com o programa no Senhora com o Cauê, né? A gente já tava rolando. E a gente chegou até a comentar de qual poderia ser a real situação. Eu acho que as coisas escalaram muito mais rápido do que eu imaginava, assim. Cara, em uma semana o mundo se fechou. Pois é, eu falei até sobre isso num vídeo meu lá do Inutilismo, como as coisas em tempos como esse ficam velhas muito rápido, né? Que de repente uma semana você tá vivendo de um jeito e na semana seguinte já tudo mudou e você já tá, beleza, isso aqui é minha vida agora, sabe? Você já tá vivendo aquela outra realidade. E é muito sinistro isso. E muda. E, cara, muda rápido. Eu fico pensando, a gente tá fazendo uma comparação o tempo inteiro quando a gente vê nas matérias, né? Que é com a gripe espanhola, né? Todo mundo falando do que aconteceu naquela época, foram milhões de pessoas que morreram, etc, etc. Então você imagina você ter uma praga deste tamanho, assim, no mundo inteiro, né? Porque foi no mundo inteiro mesmo, milhões de pessoas, milhares de pessoas morreram aqui no Brasil também. Você imagina como é que era naquela época para você ter informações sobre Exato, tem todo o lance da informação e, assim, a gente dá muito pouco valor pelo quanto a gente consegue se manter conectado, mesmo cada um dentro da sua casa, né? Imagina isso em outros tempos, onde não havia internet, por exemplo. O que exatamente seria dessas pessoas, sabe? O que seria da saúde mental que já vai ser prejudicada, mas imagina um cenário onde nada disso existisse, onde não fosse possível a gente se comunicar com pessoas, com parentes, com amigos queridos, né? Gravar o Senhora. Imagina um mundo sem o Senhora, Thiago. Que isso, é louco. Não consigo nem pensar na possibilidade de um negócio desse hoje em dia. Mas é muito louco a gente pensar que... Beleza, naquela época você teve toda essa tragédia e a gente... Aí tem o lado bom do negócio, é você conseguir ficar conectado, mas existe também o lado negativo, e isso eu posso falar por experiência própria, cara. Claro, assim, né, é um recurso que a gente tem para continuar conseguindo falar com pessoas, mas o ideal é que a interação social seja feita presencialmente, né, que seja... A gente precisa disso e a gente começa a perceber o quanto isso acaba danificando a nossa saúde mental quando a gente fica sem essas coisas. Exato, e o que eu fico mais, cara, pensando assim, e essa coisa vem na minha cabeça o tempo inteiro, é um pouco o lado negativo dessa conectividade, porque assim, eu tô fazendo home office desde, sei lá, nesse momento já deve ter umas 2 semanas, mais ou menos, de home office,
E beleza, eu tava meio que acostumado em trabalhar de casa, etc, etc. Só que nesta situação de você estar conectado com as notícias o tempo inteiro e você ter a incerteza do que vai acontecer, você não sabe o que vai rolar. Você não sabe se esse seu lockdown vai continuar até o fim de março, até o fim de abril, até o fim de maio. Aí todo dia é uma previsão nova. De repente o ministério fala que é em julho, depois ele fala que é em setembro. Aí chega um estudo de não sei da onde, fala pra você que vai ser mais um ano. Cara, o peso psicológico que eu acho que a gente tem hoje é muito maior do que existia, né, sei lá, 100 Exato, anos. tem esse lado negativo, muito né? Quanto mais informação, mais você tem mais material para ficar paranoico, né? Mas Exato. o que a gente quer fazer aqui nesse episódio, senhora, não é te deixar paranoico, muito pelo contrário. A gente quer te deixar calmo, porque a calma é a única coisa que a gente pode usar para ajudar essa situação, sabe? É cada um fazer sua parte. Imagina que nós estamos numa guerra, que de fato nós estamos. Nós estamos numa guerra contra um inimigo que é invisível e que os soldados, imagina você tendo orgulho de ser um soldado indo para a guerra defender o seu país, sua nação. Você está sendo um soldado ficando em casa. Você está defendendo a sua raça, fazendo sua parte, lavando a mão. Olha que louco, né? Você não precisa pegar numa arma e sair por aí matando pessoas, né? E na verdade, para mim, isso faz muito mais sentido, né? Quando você diz uma guerra contra um inimigo que realmente é um inimigo, sabe? Que não são pessoas se matando, até porque o vírus nem é uma unidade viva, né? Isso eu acho que é discutível também, mas até onde vai o meu conhecimento de biologia, que não é muito grande, eu entendo o vírus por ser não é exatamente um organismo, não é vivo nessa porra. E assim, a gente já viu, né, um monte de... Todo mundo recebendo aí pelo Zap, nas redes sociais, a questão do, tipo, seus antepassados lutaram uma guerra e foram pro front e só estão pedindo para que você fique em casa, né? Isso para a maioria das pessoas, né? Porque vamos lembrar que tem médicos, jornalistas... Claro, assim, né? A gente vai bater muito nessa tecla do fique em casa, mas também que fique muito frisado que a gente tem plena noção de que tem gente que não tem condição de ficar em casa e que tem coisas que não tem como parar, e a gente entende. Mas tem muita gente que tem como e não para, sabe? E isso é complicado. Isso é bem complicado, mas eu acho que assim, da onde... Aquela pergunta que a gente começou, né? Da onde veio esse negócio e tudo mais? Eu acho que tem... De novo, você sabe, eu gosto de separar muito bem as coisas e eu acho que fisicamente já tá meio que comprovado, cientificamente comprovado da onde veio o vírus, o porquê que aonde ele nasceu e o porquê que É uma arma comunista, né? Exato. Não é. É bom falar isso aqui. Não é uma arma comunista criada pela China para destruir o capitalismo ocidental, né? Como insistem em trazer nessas fake news desgracentas por aí. Mas ao mesmo tempo veio de uma mesma região, na China, onde a gente já viu isso acontecer várias outras vezes e que precisa de uma atenção do planeta para esse tipo de coisa. Porque se agora tá acontecendo isso, e já aconteceu em outros momentos, gripe aviária... A culpa é nossa. Exato. A culpa é nossa, saiba. Que não é assim, putz, caramba, aconteceu, né? Um vírus saiu do nada. Não é do nada. Não é do nada. Você pergunta por que os vírus sempre estão surgindo ali na África, né? Que tem, sofreu pra caralho com ebola, com várias outras doenças, que sofre muito com doenças, né? Com epidemias. E na Ásia também, né? Que as doenças costumam vir da Ásia. Não é uma coincidência. Eu acho que também não é justo querer culpar uma pessoa ou outra pessoa, mas é um reflexo de nações, né? De povos que aceleraram tanto esse processo de urbanização e fizeram tanto em excesso que, basicamente, no grosso, esses vírus, eles vêm majoritariamente de animais silvestres, né? De animais que deveriam estar vivendo a sua vida selvagem lá na boa. E o ser humano, o que acontece? Ele faz o favor de ir lá e destruir tudo que ele vê para conseguir urbanizar o seu território o máximo que ele puder num período muito curto de tempo. E essa urbanização, você acaba deixando os animais silvestres sem lar. O que acontece? Os animais silvestres começam a habitar cidades, começam a entrar em contato com seres humanos, começam a ficar um contato cada vez mais próximo, o vírus pula do animal silvestre pro ser humano, mata todo mundo, acabou o planeta. Directed by Robert B. White. E ainda tem um outro ponto aí, uma outra camada social que pode entrar nesse seu roteiro, que é uma questão eu também tô tocando muito nessa tecla da individualização da nossa cultura, né? Tipo,
Por mais que a gente viva num mundo mega globalizado e tudo mais, a gente viu nos últimos anos, e agora a gente tá vendo o reflexo disso também, de todo mundo, e aí incluindo os governos e as nações e tudo mais, ficar olhando só pro próprio umbigo, né? Do tipo, voltou do tipo, não, eu vou cuidar do meu e ponto final, sou eu, sou eu, sou eu. Cara, pra mim, o reflexo da gente ver a China informar, óbvio que tem a questão de todo o governo na China, deles limitarem muitas informações e tudo mais. Mas assim, todo mundo já tinha visto a questão dessa gripe em dezembro, em janeiro. E era assim, antes de existir o novo coronavírus, alguma catástrofe nesse sentido já era alertada por cientistas, já é um negócio iminente. Quando eles falam sobre catástrofe ambiental iminente, é o que nós estamos vivendo agora. O coronavírus é uma catástrofe ambiental. E é previsível. Quando eu falo previsível, não é diminuindo, né, a crise que a gente tá. Mas é para isso que se estuda. É para isso que tem cientista. Exatamente. E é para isso que os cientistas estão gritando, esperneando. E aí você tem todos os líderes que têm interesses, né, econômicos e tal, e pessoas que colocam dinheiro acima de tudo, que vão ser sempre contra essas coisas, que vão sempre conspiracionar ao contrário, que vão sempre falar que não pode parar, que não sei o quê. E eu entendo o dilema, eu entendo que de fato algumas coisas não podem parar, mas e o impacto econômico vai ser desastroso. Mas eu trago aqui o debate. Será que não vai ser desastroso de qualquer jeito? Tipo, cedo ou tarde, esse impacto vai chegar. Vai, né? Vai. E é, como você falou, são escolhas extremamente difíceis, é difícil de fazer isso. Só que, assim, primeiro a gente tem que prezar pela vida das pessoas. Exato, até porque, assim, tudo isso só começou por causa desse interesse econômico em demasia, entendeu? Tudo isso é porque as pessoas queriam construir mais indústrias, queriam urbanizar para ganhar mais dinheiro, consequentemente você acaba tirando as coisas da natureza do equilíbrio e você acaba trazendo esse tipo de problema, e aí você quer combater ele com a mesma coisa que originou o problema, que é, sabe, colocando interesses corporativos acima dos interesses que são fundamentais, que são interesses de proteger o meio ambiente, que são interesses de zelar pelo que a gente tem e que é fundamental para a nossa vida e que a gente simplesmente não consegue ver. Não vê. E eu acho que não vê muito por esse aspecto social da coisa, sabe? Do tipo, de a gente, sim, sem querer julgar, mas é uma questão cultural de tipo, é sempre o empreendedor individual e o sucesso individual da pessoa tal. Olha como aquela pessoa ali é foda, eu preciso que você... É a meritocracia, sabe? É esse tipo de coisa que... Eu não tô dizendo que eu sou 100% contra isso, mas a gente... Exatamente, assim, não é... A gente não tá falando aqui que realmente foda-se a economia, tem que parar tudo, mas não, mas é que tem coisas que tem que ser ponderadas, entendeu? Eu não sou nenhum especialista em nenhum assunto, mas a minha humanidade grita contra isso, sabe? Tudo, a minha essência humana grita contra essa porra, sabe? Grita contra... É um negócio instintivo, meu. Não pode não ser... Sei lá, talvez eu esteja falando merda, sabe? Mas é a maneira que eu penso e eu acho que, né, sei lá. Espero só que isso ajude a gente a entender que é preciso um pouco mais de humanidade entre as pessoas e criar um senso de comunidade que a gente perdeu. Perdeu, tipo, esquece, perdeu. Perdeu há muito tempo. E é isso, se não recuperar, se a gente... Porque assim, a humanidade acabar pelo coronavírus, ela não vai. Mas assim... A questão é, a gente vai aprender algo com isso ou a gente vai continuar lidando com essa maneira? Qual vai ser o caminho que a gente vai escolher seguir? A gente vai realmente colocar interesses corporativos em cima de vidas? Porque essa é a mensagem que... Essa é a pergunta que o universo, talvez Deus, qualquer que seja a sua crença, está fazendo pra gente. Tá sendo feito um teste aqui. Qual é a resposta? É o interesse corporativo prevalecendo ou é o interesse pela vida, pela prosperidade da raça humana? A gente passar pelo coronavírus colocando o interesse econômico acima de tudo, vai vir o coronavírus 2 e você não tenha dúvida que ele vem logo. Vem. A gente tem que olhar para isso. Primeira coisa, a primeira boa notícia pra gente dar aqui nessa senhora vai passar. Isso vai passar, as crises vai passar, a gente vai vencer. Você precisa ajudar para que essa vitória seja mais rápida. Só que principalmente olhar para isso como um momento que, para mim, esse é um momento histórico da nossa geração. É uma hora, é o momento que talvez defina
como a nossa geração vai ser olhada durante, sei lá, talvez em capítulos da história. Porque a gente hoje precisa olhar para isso como uma geração que quer ser lembrada, que de uma forma que conseguiu se transformar e trouxe um senso de comunidade de volta, entendeu a profundidade do problema, olhou para as pessoas que estavam do lado, ou uma geração que olhou para o individualismo e olhou só para o aspecto econômico da coisa. Não tô falando que não tem que ganhar dinheiro, tô falando só olhou para o aspecto corporativo do negócio. Falando, não, foi realmente o ápice do individualismo do ser humano, onde a gente está cagando para qualquer tipo de número de morte e a gente prefere realmente seguir nessa toada. Eu acho que o vírus vem para ensinar a gente muito isso. E pra nossa ele vem para ensinar, e eu acho que assim, era iminente, e talvez, eu não vou usar a palavra necessário, mas sabe, o que é exatamente que precisa para que faça você entender que a consequência vai chegar, sabe? Que você não tem noção, só porque na sua vida aí você, por exemplo, que é um cara que nega tudo isso e tem os seus 50 anos, você não viveu nada, mas você não tem noção de proporção, porque você vive numa bolha tanto da sua geração como de sociedade de maneira geral. Você não consegue entender que no panorama as coisas têm consequência, sabe? E essa é uma delas. E ela vai virar, talvez, o estopim, assim, sabe? Eu acho que vai ser o estopim. E como você falou, cara, pode vir um outro aí, seja um outro vírus, seja uma outra grande crise, seja um outro grande fenômeno, que venha definir novamente, mais uma vez, o que a gente precisa fazer, né? Mas como geração, eu acho que esse é o grande momento na nossa história, eu acho que esse é o grande momento, é um momento definitivo, assim, para pessoas que têm acima de 20, 25 anos, tá ali nos seus 30, 40, tipo, é o momento. Não se compara ao que a gente viveu na quebra da Bolsa de 2008, não se compara ao 11 de setembro, guerra do Iraque, nada. Nenhum efeito foi tão global quanto esse vírus que a gente tá vivendo agora, e eu acho que ele, tomara que ele não tenha tantas mortes quanto a gente acha que pode ter, né? Quanto os estudos mostram, mas que a gente consiga olhar para ele com esse aspecto de educação. Eu espero, é claro que a gente torce muito para que o número de fatalidades seja o menor possível. A gente está lutando, a gente está fazendo a nossa luta, ficando em casa, ganhando tempo para quem está lutando contra isso. Justamente pelo que a gente quer que o número de fatalidades seja o menor possível, mas que você tenha a mentalidade de como se isso em um futuro alternativo tivesse acontecido. Imagina que em uma das realidades milhões de pessoas morrem por causa do coronavírus, e você tem o poder de escolher a realidade onde isso não acontece. É só você ficar em casa. É só fazer esse exercício mental, e a gente não tá pedindo muita coisa, sabe? Ninguém tá pedindo nada demais. E tem uma outra parada também, né, cara, que assim, que as pessoas não entendem o impacto que tem quando você dissemina o vírus, né? Porque como você não vê o problema, como você não fica doente, né? Você pode não ficar doente, ou a pessoa que tá do seu lado não fica doente, você não se sente responsável pelos problemas que você não vê, né? Exatamente. Cara, como assim? É porque você é entender a raça humana como uma coisa que funciona junto, como uma coisa, como uma unidade. E entender que existe responsabilidade, assim, até coisas que estão fora do seu perímetro ali, né? Fora do seu raio de alcance. Porque tudo tá conectado, entendeu? É sobre empatia, mano. É criar empatia com os outros, sabe? Você precisa olhar para as pessoas porque elas são iguais a você. Exatamente, é isso. É tão igual a você que uma hora vai chegar em você, sabe? A empatia é consigo mesmo. Ou vai chegar na sua mãe, ou vai chegar na sua avó, vai chegar no seu avô, vai chegar em alguém, né? E ninguém quer que isso aconteça, sabe? Ninguém quer que isso aconteça, mas esse soou o alarme. A gente já passou tempo demais sem fazer nada, velho. A gente já passou tempo demais só cutucando, pra ver até onde vai. E tá indo, é elástico. E uma pergunta que você fez no começo, né? É tipo, se o coronavírus é o começo, a gente tem dois caminhos pra seguir, né? Ele pode ser o começo da gente repensar o que a gente faz hoje como sociedade, e aqui eu quero colocar claramente, assim, a irresponsabilidade grotesca do nosso presidente em fazer muitas coisas que... Não, eu tento evitar falar sobre esse tipo de coisa, assim, em vídeos e tal, mas é porque
São nesses momentos de crise, a gente precisa de líderes, a gente precisa de símbolos, a gente precisa de referências. E Pois é, e assim, país... ainda que não é sobre ideologia política, não é é sobre isso. É sobre uma questão de sanidade mental mesmo. De você ter, por exemplo, o João Dória, que é o governador de São Paulo, eu acho um pilantra, mas o cara tá, nem que seja com um interesse político por trás, ele tá tomando as decisões que precisam ser tomadas. Sabe, vários governadores ao redor do país estão fazendo o que é senso comum no planeta. Exato. Não é como se fosse algo feito só aqui do lado. O Boris Johnson, cara. O Boris Johnson falou tudo que eu quis falar. Foda. O Boris Johnson, cabelo de boneca. É foda. Mano, o Trump tá falando algumas coisas que fazem sentido. Tem? O Trump! Véi, tipo ainda o Witzel, governador do Rio de Janeiro. Exato, que tava do lado do Bolsonaro o tempo inteiro. Aí você tem o líder da nação fazendo o exemplo, tipo, colocando o exemplo exatamente o contrário do que a Organização Mundial de Saúde, médicos, cientistas e todo mundo fala. Cara, não é mais ser politicamente incorreto, é ser ignorante, é ser burro e principalmente ser irresponsável com as pessoas. Você não tá lidando com o tweet, você não tá lidando com um meme, são vidas. São pessoas, é a vida, é o comer, é o prato de cada dia, as pessoas que estão do lado. A irresponsabilidade é tamanha num momento desse, que aí eu digo quais são os caminhos que a gente quer seguir. A gente quer seguir esse caminho de responsabilidade, onde, tipo, vocês estão... É uma mentira da mídia, é uma gripezinha, ou a gente realmente vai olhar pro lado pra cuidar das pessoas? Tipo, cara, eu não consigo entender como que o coronavírus não traz uma luz, pelo menos, na cabeça das pessoas, sabe? No meio de uma desgraça, a gente precisa acordar. E aí olhar pro lado. É isso que eu acho que... O coronavírus tem que ser o começo de um respiro de consciência. Ou cara, o que tinha que acontecer, não vai, porque é muito utópico, isso tinha que ser o ponto inicial de uma revolução, velho. Tipo, de revolucionar de verdade, porque a gente tá num ponto crucial onde ainda vai chegar um momento em que não vai ser mais possível fazer nada a respeito. Que as coisas vão começar a desmoronar, que vai ser colapso atrás de colapso, e não vai ser possível mais reagir. E é aí que as pessoas vão querer reagir, sabe? É isso que me deixa... E eu queria deixar, porque a gente fala muito sobre responsabilidade, sobre como as pessoas lidam de maneira errada com as coisas às vezes, mas eu também quero frisar aqui a minha total admiração, o meu carinho absurdo, e eu fico emocionado mesmo de falar sobre pessoas que estão gritando para fazer sua parte, sabe? Principalmente, né, os profissionais de saúde, mas todas as pessoas que mantêm o planeta girando, todas as pessoas que precisam sair de suas casas, né, tomando os devidos cuidados aí, higienicamente falando, né, fazendo o possível para controlar essa onda de caos aí, que também são muitas pessoas. A gente tem muitas pessoas lutando pelo bem, sabe? Pelo bem da humanidade mesmo. Pelo bem sem... Não é... Cara, isso não tem nada a ver com política, isso não tem nada a ver com ideologia, isso é a simples humanidade, sabe? É o simples zelo pelo próximo. Isso é uma característica que o ser humano vem perdendo e que ela precisa ser resgatada com extrema urgência, enquanto é tempo. Eu acho que olhando de uma parte... Eu vejo uma coisa que você falou dos profissionais de saúde, né? Tipo, porque todo mundo fala que o mundo parou, né? Parou o caralho! Exatamente. Parou aí pra você que tá na sua casa, você acha que tá tudo... Mas imagina que no momento em que você está na sua casa, o inferno está instaurado em milhares de hospitais pelo mundo. O inferno. Pessoas perdendo parente dentro de suas casas e tendo que ficar com um cadáver dentro de casa porque não existe um sistema que dê conta disso. E não dá nenhum, né? Tipo, nem os melhores do mundo dão conta. Não existe, porque simplesmente você teria que ter a metade da população de um país que seja médico. Não dá. E você tem que ter espaço que você não tem, enfim. O mundo parou, e parou economicamente nas atividades que a gente conhece, mas ele respira hoje por aparelhos que são sustentados por pessoas. As pessoas estão ali segurando
as vidas, segurando tudo. Por isso que eu fico puto também com esse negócio de, tipo, eu entendo a dificuldade de decisões em relação à economia e tudo mais. Você não pode deixar de olhar para as pessoas. Quem vai reerguer a economia não é o milionário. São as pessoas que vão carregar essa porra. Entendeu? Agora, se não tiver gente para carregar, como é que você faz? E aí, quando eu digo se não tiver gente, não é que vai ter um genocídio, mas você precisa cuidar e dar condições para essas pessoas. Então, e se a gente estudar um pouco história e tudo mais, sempre depois de grandes crises humanitárias, assim, genocídios e tudo mais, vem um bom momento. Às vezes ele demora mais, às vezes ele demora menos, às vezes ele dura mais e dura menos, mas normalmente traz você aflora mais a humanidade. É você tomar aquele susto, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que é: o dia só começa a amanhecer depois do seu ponto mais escuro. Então, não perca a fé, não perca a esperança, não deixe de lutar, porque você tá lutando mesmo estando em sua casa, tomando cuidado, falando para pessoas tomarem cuidado. Você é um soldado muito importante, muito fundamental nessa luta. Todos são, porque vale lembrar que isso começou com uma pessoa. E você é uma pessoa que pode ajudar a reduzir isso, sabe? A amenizar essa situação. Exato. Cara, só uma última coisa que eu lembro aqui de muito do que a gente tem conversado, nossa geração é muito baseada numa comunicação digital, numa proliferação de informações, numa escala global o tempo inteiro. Tudo acontece muito rápido, né? Como a gente falou no começo. E talvez, ironicamente, essa crise que a gente está passando vai testar a nossa capacidade de comunicação, de convencimento, de escala e de conseguir abraçar os seus principais conceitos, buscando lá o que realmente faz sentido para você, usando as ferramentas que a gente tem devido à evolução que a gente teve ao longo do tempo. Então, use tudo que está em seu poder para você conseguir levar o bem e esse senso de comunidade que a gente precisa. Para usar isso de uma forma que a gente consiga olhar lá na frente e ter orgulho desse momento. E não de ficar olhando falando que a gente é politicamente incorreto ou que as pessoas estavam malucas. Hoje, o certo é você salvar a vida, não é estar certo. É isso. Você não precisa estar certo, você só precisa salvar e ajudar as pessoas. Depois, lá na frente, a gente discute. Mas primeiro vamos se preocupar com os outros. Porque é o ponto fundamental, sabe? Até essas pessoas que colocam qualquer tipo de interesse acima de vidas, eu acho que elas mesmas não entendem o que elas estão fazendo, sabe? Elas mesmas não têm noção de consequência e de como o efeito borboleta e a teoria do caos vigoram, né? Que tudo isso pode resultar em algo ainda pior, até mesmo para a economia, para lados de interesse corporativo e de tudo isso aí. Então, não existe nada sem vida. Não existe nada sem paz, sem harmonia. Não existe. Por mais que às vezes é normal, em tempos como esse, a gente fica ansioso, a gente fica pensando... a gente fica projetando os piores cenários, sabe? A gente fica falando, pô, se a gente não aprendeu nada até agora, a gente não vai aprender de novo, e as coisas vão continuar piorando, e não tem jeito, e é isso. Mas existe um lado meu também que tem muita esperança, sabe? Que acha que a volta por cima é possível, que a gente consegue passar por cima desses problemas, passar por cima de coisas que não deveriam ser o interesse primário, né? E é a pergunta que estão te fazendo, é a pergunta que o universo está fazendo pra gente. Qual vai ser o caminho que a gente vai decidir traçar? Se vai ser o caminho da humanidade ou se vai ser o caminho que destrói a humanidade aos poucos, né? Que vai fazer ela se corromper completamente por dentro até um momento onde não seja mais possível fazer nada para reverter a situação. Espero que a gente escolha o caminho certo, mas eu sou otimista também nesse caso. Apesar de estar olhando muita coisa ruim acontecendo, tem muita gente boa no mundo, a gente precisa... Exato, é para isso que eu tento olhar, sabe? Eu acho que as pessoas ruins, as pessoas que a gente chama de... Eu não acredito muito em maldade, eu acredito mais no lado da ignorância e talvez de uma falta de perspectiva na pessoa, da falta dela conseguir tirar os olhos dela para olhar de outra ótica. Eu acredito mais nisso do que de maldade, né? Mas... mesmo com a presença das pessoas, a gente tem muita gente boa por aí. A gente tem muita gente bem intencionada, querendo fazer o bem, disposto a ouvir o próximo. Porque eu e o Thiago aqui, por exemplo, a gente de embasamento científico, geopolítico, eu não tenho nada, né? O Thiago mais que eu, porque ele é um cara mais vivido, é um cara mais, né, que trabalha, de fato, com coisas mais pro lado da indústria, né, Thiago? Indústria.
Mas, mas eu tô aqui para expressar o meu lado humano, sabe? Eu tô aqui falando 100% com o meu coração. E se isso aqui fizer sentido para alguém, eu fico feliz. Se não fizer sentido, eu tô sempre disposto também a olhar por outra ótica, né? E ver o que faz mais sentido. Mas atualmente isso é o que faz sentido para mim. Eu acho que a gente tem que lutar pelas vidas, acho que a gente tem que lutar para preservar o nosso planeta, porque é tudo muito. A gente é muito privilegiado, sabe? A gente que eu, na minha posição aqui, tem muitas pessoas que a gente não tem noção de privilégio, sabe? Do quanto as coisas poderiam ser ruins se não fosse por essas boas pessoas, se não fossem por boas escolhas que foram tomadas no passado. Então vamos fazer essas boas escolhas agora. Fica o meu apelo aqui em nome do Senhora e é isso. Exato, exato. E olha, semana que vem a gente volta, né? Dependendo de quando você está assistindo isso. Tomara que você também possa estar assistindo, escutando isso que a gente está falando, depois que tudo aconteceu, e que a gente tenha escolhido os caminhos corretos, mas a gente volta em breve para falar mais junto com você em qualquer hora, qualquer momento, sempre num assunto completamente aleatório. É isso. Não é para soar alarmista, mas eu acho que já passou um pouco da hora das pessoas botarem a mão na consciência e enxergarem que não é tudo um passeio no parque, não é uma brincadeira, as coisas têm consequências. Então vamos tratar como tal, vamos tratar os problemas com a seriedade que eles têm. E eu queria pedir para vocês, se vocês acharem legal, provavelmente, né, eu não sei, meu sonho é que semana que vem eu e o Thiago já pudéssemos estar em algum restaurante aí falando merda, mas impossível isso acontecer, né? Mas o quanto antes nós vamos estar voltando aí para as ruas. Mas enquanto nós estamos gravando aqui nesse formato, eu gostaria de pedir para vocês deixarem nos comentários que convidados vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para bater esse papo e também se quiserem deixar algum tema aí para a gente falar sobre, são sempre muito bem-vindas as sugestões de vocês. E é isso aí. Tem mais alguma coisa para falar, Thiagão? É isso mesmo, é isso mesmo. Nos vemos em breve, em uma melhor situação. Valeu, gente. Por tempos melhores. Vamos seguir em frente, vamos passar por essa junto, vamos cada um fazer a sua parte. Um beijo do Luquinhas e tamo junto. Valeu!